Bom dia, pessoal. Vamos aguardar aí uns 5 minutinhos para ver se mais algumas pessoas se conectam. Meu coração tá disso. Bom dia, pessoal. Para quem está entrando agora, a gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos enquanto o pessoal está se conectando. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lívia, faço parte do time de marketing aqui da Tovani Base aqui em Part of Barents. Estamos muito felizes que vocês puderam estar aqui conosco hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas nós. Esse é um webinar em parceria com a Evolva. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia, a gerente técnica responsável pelo conteúdo de hoje. Boa apresentação, pessoal. Muito obrigada, Lívia. Parabéns a todas as mulheres pelo nosso dia, e é um prazer imenso, na verdade, ter essa oportunidade de trazer para todos os inovadores no Brasil um pouquinho mais do que a Evolva traz em parceria com a Tovani em relação ao Verité Resveratrol. Eu espero poder passar um pouco e motivar vocês também o que a gente traz com esse ingrediente. Eu vou começar a apresentar para vocês um pouquinho. O tema de hoje é a vida saudável e bem-estar das mulheres, combinando a ciência e sustentabilidade. Então, eu espero que no decorrer da apresentação vocês consigam entender a nossa proposta com o ingrediente. Aqui é a agenda, que nós vamos conversar um pouquinho, entender um pouquinho do mercado feminino, por que a gente está conversando das mulheres, não só porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres, mas todo o mercado potencial que tem para as mulheres, a Evolva como a empresa, a portfólio, a tecnologia, a ciência, que é muito importante para a gente, e por que o resveratrol e alguns conceitos, algumas ideias também para inovação. A ideia da apresentação é que eu converse bastante, traga mais conhecimentos para vocês, e no final, se vocês quiserem perguntar, por favor, usem o chat para poder perguntar algumas coisas, e eu vou ficar muito contente de responder as perguntas, e se algo não estiver claro, óbvio, discutir um pouco mais. Bom, hoje a gente começa a apresentação um pouco conversando sobre o tópico desse ano. Todo ano tem um tópico, o Dia Internacional da Mulher, e esse ano é Abraçamos a Igualdade.
né? Óbvio que não vamos conversar sobre esse tópico em geral, mas tem um gap, né? Tem um trabalho ainda a ser feito no que se diz respeito ao mundo igualitário de gênero. Mas quando a gente olha os números para as mulheres, mundialmente, mulheres acima de 25 anos, 2,3 bilhões de mulheres, só acima de 25 anos. Quando olhamos as mulheres com mais de 65 anos, 424 milhões de mulheres nessa faixa etária. O que a gente sabe é que a mulher está vivendo mais. Então, o período, por exemplo, da menopausa, que é um tópico que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, as mulheres estão vivendo mais esse período do que viviam antes. E o Brasil? O que a gente traz, então, olhando os dados no Brasil? É o mesmo cenário. A expectativa de vida das mulheres na menopausa está aumentando. As mulheres no Brasil representam 51% da população. Tem mais de 11 milhões de mulheres acima de 65 anos. É muito, o número é muito grande para simplesmente ignorar. E quando a gente fala em igualdade, às vezes a gente pensa em vários aspectos de igualdade. Óbvio que para a gente, olhando a ciência, tem um gap, vamos dizer assim, as mulheres não são representadas suficientemente em pesquisa clínica. Os ensaios clínicos para farmacêuticos, para várias áreas, na verdade, muitos dos ensaios recrutam homens e nem sempre mulheres. E tem várias iniciativas globais para aumentar o número de ensaios clínicos que sejam realmente focados nas necessidades das mulheres. E um dos exemplos que eu sempre uso é a área da saúde cardiovascular. As mulheres têm necessidades específicas nessa área. Os medicamentos, em geral, os fármacos, eles são baseados em estudos em que, na maioria das vezes, homens estão recrutados. O que acontece é que esses fármacos ou não têm efeito, ou têm efeitos colaterais muito mais exacerbados em mulheres, porque isso não foi investigado antes. Então, tem ainda um caminho muito grande também na parte de ciência para incluir mais mulheres nos estudos. E, com todos esses números, uma coisa um tópico que vem crescendo muito na mídia é Femtech. Esse é um termo que, se vocês olharem no Google Trends, aumentou mais de 1000% a pesquisa a respeito de Femtech. Mas o que é isso? São empresas criadas por mulheres para mulheres. Essa é uma área que vem crescendo muito, porque as mulheres perceberam que várias das necessidades não estavam sendo cobridas e resolveram elas mesmas montar as empresas para responder essas necessidades. E o Brasil também tem um grande interesse nessa área e uma das empresas, TEA, que é em São Paulo, na verdade, estava na mídia no mundo inteiro, porque conseguiram receber investimentos e um grande interesse no Brasil a respeito disso. Então, são empresas fundadas por mulheres para mulheres. E o que eu venho hoje? Eu sou a gerente técnica na Evolva. A Evolva, para quem não sabe, é uma empresa suíça. Nós estamos localizados em Basel, na Basileia, que é na parte alemã da Suíça. A Evolva é uma líder de biotecnologia, particularmente na fermentação de precisão, né? E eu vou explicar um pouquinho mais o que é essa fermentação, mas a Evolva tem colaborado com várias empresas, tem vários produtos no mercado. O mais recente é o lançamento da vanilina, que foi em colaboração com a IFF. Mas o que eu vou conversar aqui mais a respeito é do Verité Resveratrol, e eu vou explicar um pouquinho mais quais que são as vantagens e a ciência e tudo mais. Na verdade, a fermentação de precisão é simples, o processo. É a levedura,
e material simples, como açúcar, vitaminas e sais que é usado. É a biotecnologia trazendo algumas vantagens. A Evolva, como histórico, consegue ter uma escala grande, uma produção grande desses ingredientes. E nós oferecemos ingredientes em 3 áreas, que é na área da saúde, de aromas e fragrâncias e também da proteção à saúde. Qual que é a vantagem dessa fermentação de precisão? Como eu expliquei, hoje em dia tem uma preocupação muito grande com o planeta, porque o planeta está sofrendo com toda a intensiva busca por materiais para a saúde. Então, a gente sempre diz que a gente nunca deveria ter que escolher entre a saúde e o nosso planeta. E essa fermentação de precisão traz essa vantagem, porque é sustentável. Como eu expliquei antes, é o uso da levedura, a fermentação, que a levedura passa a produzir o ingrediente que eu gostaria que produzisse, e a purificação, que usa álcool e, por exemplo, água, né? Então, não é um processo intensivo como seria um processo usado de extração vegetal. Aqui a gente dá uma comparação com a extração vegetal, no caso de ter que plantar para colher e também padronizar a quantidade que tem no produto final. No caso da fermentação por precisão, como o nome diz, precisão, é preciso. Toda a produção produz a mesma quantidade, com o mesmo teor de pureza do material final. Como eu expliquei antes, é muito importante para a gente a ciência. Como acho que é fácil de entender isso, porque a fermentação de precisão, na verdade, a gente precisa dos nossos cientistas aqui, que na verdade parte a 50% dos colaboradores aqui da Evolva são cientistas, dedicados a realmente fazer o processo do início até o fim. Então, não tem todo o processo de pesquisa, tudo é feito aqui na Evolva. Os processos são patenteados e esses produtos finais são comercializados, como, por exemplo, o Verité Resveratrol, e uma parte muito importante também do processo aqui da Evolva é a ciência, os estudos clínicos. Não é só importante para a gente tenha ingredientes que tenham alta qualidade, mas também que tenham a ciência, porque isso que todos os consumidores, hoje em dia, os clientes estão buscando, são ingredientes que possam ter uma ciência atrás. E quando a gente olha o Verité Resveratrol, eu tenho aqui, né, 13 estudos clínicos em diferentes áreas, incluindo homens, mulheres, várias idades e uma diversidade. Então, os estudos clínicos são conduzidos em diferentes partes do mundo. Outro aspecto também que é muito importante para a gente é colaborar com os acadêmicos, com as universidades, porque eles são os experts no assunto também e trazem uma maior independência também no desenho do estudo clínico. Mas também tem alguns estudos, e eu vou mostrar um estudo em que a gente usa o nosso know-how, né, para poder desenhar o estudo e também colaborar com empresas que possam conduzir o estudo clínico. Então, nisso, eu espero que seja fácil de ver que tem um grande foco em pesquisa e desenvolvimento e também o nosso compromisso com a ciência. Esse é um pilar muito importante para a Evolva. E falando um pouco dos estudos clínicos, a gente vê que na parte da saúde das mulheres, né, a gente tem 4 áreas com estudos
nessa área. Então, a saúde da pele, que eu vou conversar um pouquinho mais a respeito desse estudo. Também nós tivemos um estudo com a síndrome do ovário policístico, enxaqueca menstrual e a menopausa. Então, a gente vê o foco dos nossos estudos não só na pós-menopausa, né, mulheres mais velhas, mas também na população mais jovem e com diferentes preocupações. Com referência à saúde da pele, essa é uma área que as pessoas podem dizer, mas eu já sei, o resveratrol é um antioxidante. Eu vejo nos produtos de cosméticos, é um antioxidante. Esse é outro aspecto que a gente traz, o resveratrol é muito mais do que um antioxidante, né? O resveratrol tem diferentes mecanismos de ações e que ajudam a pele de formas diversas. Não só tópica, a aplicação tópica, mas também com uma beleza por dentro, a beauty from within. E é isso que a gente resolveu fazer, um estudo clínico para realmente trazer a ciência que o resveratrol tem um efeito ativo, tanto na beleza por dentro como por fora. E esse é o primeiro estudo clínico, mas de repente alguém pergunta, não, mas já tem tanta coisa descrita na literatura? Não. Quando a gente olhou a literatura, o que surpreendeu muito é que o resveratrol está sempre combinado com outros ativos. E isso era uma coisa que a gente esperava. Tem muitos estudos in vitro, muitos estudos em cultura de células, mas não clínicos. E foi aí quando a gente resolveu desenhar um estudo clínico para realmente trazer a ciência e provar que o resveratrol é o responsável pelo efeito na aparência da pele. E aqui é outra coisa que a Evolva traz, é diferentes aplicações, diferentes produtos. Para beleza por dentro, nós temos o Verité, que é o que a gente chama food grade, para usar em cápsulas e outras aplicações mais beauty from within. Na aplicação tópica, nós também temos o grau que é apropriado para cosmético. Então, a gente começa a diferenciar que não é um produto fazendo tudo, mas nós temos diferentes graus do produto para atender às diferentes necessidades do cliente. E esse estudo, eu posso dizer que está finalizado. Foi um estudo muito longo, como vocês podem ver, são 140 mulheres que participaram nesse estudo, foi randomizado, placebo, tudo o que era necessário para o estudo do desenho, o desenho do estudo, e eu ainda não tenho os resultados finais para compartilhar, a gente só teve assim um olhar, né, um breve olhada nos resultados, e eles são promissores. Acho que o time todo está muito contente de poder logo, logo compartilhar mais informação com vocês. Esse é um tópico. Óbvio que outro tópico é a menopausa. Como eu expliquei antes, é uma faixa etária que está vivendo muito mais. Então, os problemas, vamos dizer assim, que as mulheres enfrentam na menopausa estão bem proeminentes. E nós temos um estudo que olhou essa população na pós-menopausa, e, na verdade, esse estudo, RESHAW, que em inglês é Resveratrol for Healthy Aging in Women, então, resveratrol para um envelhecimento saudável das mulheres, é o maior e mais longo ensaio clínico com resveratrol. E isso inclui o Verité. Então, todos os estudos clínicos, quando a gente faz uma revisão de literatura, o máximo de suplementação é 6 meses. Esse estudo foram 12 meses, com 125 mulheres
tomando 2 vezes por dia 75 miligramas do VRT. Isso eram cápsulas, né? E os pesquisadores olharam diferentes aspectos desse dos maiores, vamos dizer assim, as maiores reclamações que as mulheres têm quando estão experienciando a menopausa, tá? A atividade vascular, e eu vou mostrar um pouquinho mais dos resultados, porque se nós temos os resultados, o desempenho cognitivo, a formação óssea e a qualidade de vida. Esse estudo, como foi o maior e mais longo estudo com o resveratrol, é fácil imaginar que, primeiro, recebeu um prêmio, como o melhor projeto de pesquisa pelo NutraIngredients na Ásia, e também 4 publicações em jornais de alta qualidade, em que os pesquisadores, eles publicaram todos os dados. Isso está disponível, se vocês quiserem, eu tenho certeza que os colaboradores da Tovani estarão contentes de compartilhar mais informação com vocês. Mas o que eles viram, então, é uma qualidade de vida aumentada, a saúde óssea e, em geral, vários parâmetros que foram melhorados depois da suplementação, tá? E o que eu vou fazer agora é ir um pouquinho mais em detalhes para que vocês vejam os resultados. Uma das hipóteses do resveratrol é que o resveratrol é um composto vasodilatador. Então, não só antioxidante, viu, que a gente está ampliando a explicação de mecanismo de ação com o resveratrol, mas é um composto vasodilatador, ou seja, melhora a função, o fluxo sanguíneo, não só no corpo, mas também no cérebro. E isso é muito interessante, porque eles conseguiram correlacionar o aumento do fluxo sanguíneo com melhora no desempenho cognitivo. E vocês podem ver aqui no lado esquerdo, né, alguns parâmetros relacionados com o fluxo sanguíneo cerebral, que foram melhorados. Isso tudo é estatisticamente significante. E os testes cognitivos, né? Então, o que eles estão diferentes domínios do cérebro que principalmente diminuem com isso, com o envelhecimento em geral, mas em particularmente para mulheres na menopausa. Isso é diminuído. E o que eles viram é que, por exemplo, a velocidade de processamento, linguagem, memória, né? A cognição geral aumentou. Né? E isso é interessante, a velocidade de processamento, a memória, isso é um dos pontos muito detalhados por mulheres, às vezes mesmo na perimenopausa, antes da menopausa e na pós-menopausa também, porque é o que a gente chama de brain fog, né? Eu esqueci, eu fui na cozinha, eu precisava pegar alguma coisa e esqueci que eu ia fazer lá, né? A gente fala assim, mas estresse, né, acontece, mas com as mulheres na pós-menopausa isso acontece com mais frequência, e não precisa dizer os problemas que isso causa de toda hora não lembrar o que ia fazer, né? E o que eles viram é que essa melhora no desempenho cognitivo, esse foi as conclusões dos pesquisadores, é que isso poderia potencialmente reverter o envelhecimento cognitivo até 10 anos. O que é boa notícia, porque é realmente o que é necessário, e isso foi relacionado com a melhora no fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Isso também, óbvio, que eles perceberam que essa melhora no fluxo sanguíneo também levou a melhoras nos níveis de glicose e outros parâmetros que eu vou mostrar também agora, que
a melhora dos sintomas de menopausa. Então, quais que são as maiores reclamações na menopausa? O brain fog, né, a cognição, e também os sintomas da menopausa, os suores noturnos, a qualidade de sono, que diminui muito a qualidade de sono, as dores. Então, as dores levam a uma piora na qualidade do sono, e isso é mostrado aqui. Então, no lado esquerdo, a gente tem o que aconteceu depois da suplementação, né, em relação à percepção de dor, que diminuiu, os sintomas da menopausa, e óbvio que isso leva a uma melhora no bem-estar geral dessas mulheres, tá? E também outros sintomas, que às vezes é um sintoma mais depressivo, tristeza, depressivo, mas também os distúrbios de sono que diminuíram. E aqui do lado direito tem algumas das conclusões dos pesquisadores em relação a esses parâmetros, que a qualidade de vida, a gente não precisa chegar na menopausa ou estar nesse período da vida para entender que qualidade de vida é muito importante e influencia todo o nosso bem-estar. E um outro parâmetro que foi muito interessante também no estudo foi a densidade de massa óssea. E isso é muito importante, porque acontece com o envelhecimento, mas com as mulheres, por causa da diminuição do estrógeno, isso é acelerado. E as mulheres, quanto mais velhas, elas têm mais tendência a ter fratura, né? E isso os pesquisadores viram a melhora na densidade óssea das mulheres. E um fato muito interessante é que eles perceberam que um subgrupo das mulheres que, além do verité resveratrol, também tomavam vitamina D e cálcio, tinham uma melhora muito maior. Então, eles fizeram a hipótese, né, de que tem um efeito sinérgico entre o resveratrol, né, o verité resveratrol, a vitamina D e o cálcio. Então, isso já é uma ideia potencial para os inovadores que olham diferentes combinações também. E isso eles também conseguiram relacionar com a melhora da circulação sanguínea. E o que eu espero é agora trazer um pouquinho mais a respeito do ingrediente. O processo é um processo de fermentação de precisão que é sustentável, tem todas as qualidades, as vantagens do processo de precisão. O ingrediente é um ingrediente que tem marca, né? A gente conversa sempre a respeito disso, tem vários e vários clientes, e eu vou mostrar mais informação mais tarde, mas que querem usar o logo, né, no produto, porque a gente fala, é um stamp de qualidade do produto. E outro aspecto também é a ciência, que eu acabei de mostrar. Isso é só uma breve introdução ao que a gente pode passar mais informação se for necessário, tá? E a pureza do ingrediente é mais de 98%, tem 5 anos de validade, e isso é uma vantagem muito grande para muitos clientes, porque, em geral, as outras fontes é 2 a 3 anos de validade, mas aqui a gente tem 5 anos de validade, temos todos os dados de estabilidade para passar para os clientes, tá? E sem pesticidas, eu acho que não preciso explicar, porque a gente não usa planta, não tem metais pesados, nenhum solvente orgânico tóxico, e aqui todas as vantagens a respeito do processo de disponibilidade de estoque e sem variação entre lotes por causa da precisão do processo. Várias aprovações no mundo,
uma das mais recentes foi no Brasil ano passado, que nós recebemos a aprovação em conjunto com o trabalho com a Tovani, do ingrediente pela Anvisa. E aqui outras partes, na América do Norte, na Europa, África do Sul, que é autorizado, Oceania ou na Ásia, e tem vários ainda processos que estão pendentes, que estão acontecendo agora, e tem uns que vão acontecer ainda esse ano, pelo menos 3 dos países, a gente espera receber a aprovação do ingrediente esse ano ainda. E como eu falei, tem alguns produtos no mercado que, né, isso aí é só um snapshot, né, dos produtos que tem no mercado e que eles resolveram colocar o nosso logo, ou citar Verité Resveratrol nos produtos em diversas áreas. Aqui é mesmo bem limitado os exemplos, mas se tiver interesse em alguma área e quiser saber se tem produtos no mercado, pode contactar que a gente vai contente compartilhar mais informação. E a ideia hoje acho que dar informação a respeito do ingrediente, da empresa, da ciência, de tudo, mas também algumas ideias a respeito de como formular com esse ingrediente e o que pode trazer de vantagem em novos lançamentos. E aqui é só alguns exemplos, como eu falei, a gente tem isso, se algum de vocês visitar a Vitafoods, ou a InCosmetics, a gente tem stands lá e temos alguns desses conceitos que a gente chama para mostrar para vocês. As gummies, powder sticks, o chocolate, o famoso chocolate que a gente tem com o Verité também, e também a parte de cosmético, como eu falei antes, que também é uma parte muito importante para a gente, e com um produto direcionado para a parte de cosmético também. E vamos inovar juntos. Eu espero que, né, que vocês tenham aproveitado, entendido um pouco mais do ingrediente. O potencial do uso é diverso, e eu acho que a parceria com a Tovani realmente pode trazer para vocês várias ideias e o apoio e o suporte para inovar nesse mercado. Obrigada, Márcia, pela apresentação. A gente teve algumas perguntas aqui e eu fui coletando no chat. Vou passar agora para a gente poder responder, ok? Tá. A Luísa Huertas perguntou qual a dose indicada nesse estudo que foi somente utilizado o resveratrol como ingrediente único. Esse é o da saúde da pele. Isso, esse foi 2 vezes por dia, 75 miligramas, para a parte do Beleza por Dentro. O creme, 1,5% a concentração. Legal. A Fabiana Kotwielski, desculpa se eu pronunciei errado, Fabiana, perguntou qual a concentração máxima segura de uso desse resveratrol biotecnológico em formulações cosméticas. Concentração máxima. A concentração máxima, né? A gente tem um dossiê de segurança, né, que foi feito aqui pelo nosso time, e o máximo 10%. 10% em formulação cosmética, né? Para beleza por dentro ou para aplicação em cápsula, tudo depende da aprovação regulatória. Outra pergunta da Fabiana: quanto tempo usando o resveratrol para se ter um impacto nesses 10 anos de rejuvenescimento cerebral?
Então, com o estudo, esse estudo do Rishaw, né, o que eles viram, eles analisaram o tempo 0 e 12 meses, né? Eles não avaliaram antes. O que eles fizeram antes foi alguns estudos, estudo mais piloto, em que eles olharam alguns parâmetros, mas não tudo no mesmo estudo, que nem eles fizeram agora, foi um estudo piloto, e eles viram algumas melhoras em alguns parâmetros, né, que é um piloto, com 3 meses e meio. Né? Eu acho que aqui a questão também é a parte de, por exemplo, que benefício, né? Para a saúde cognitiva, talvez seja mais rápido ver um efeito do que, por exemplo, na saúde óssea, né? A gente tem que levar isso em conta também, que não pode ser um efeito tão rápido como a gente gostaria, né? Todo mundo gostaria, mas para a saúde cognitiva talvez seja mais rápido do que seja, por exemplo, para a saúde óssea. Legal. Agora, a Ana Elisa Gonçalves perguntou se o produto já está registrado na IN 28. A gente teve uma resposta aqui no chat, que foi aprovado pela resolução número 692, de 3 de março de 2022, para suplementos. Então, a Fabiana também fez uma outra pergunta, se há estudos clínicos com o uso deste ativo em formulações cosméticas. Sim, a aplicação tópica, né? Esse é o que a gente está finalizando, né, os resultados que eu falei, né? A gente tem no mesmo estudo, é o mesmo estudo em que a gente tem, na verdade, 4 grupos, em que a gente olha aplicação tópica, o beleza por dentro, as cápsulas. Então, é o creme, as cápsulas, e, na verdade, a gente tem um grupo em que combina os dois. Então, a gente quer realmente ver o que está acontecendo com o resveratrol, e eu acredito que, pelo menos para beleza por dentro, não tem nenhum estudo, como eu falei, nessa área, sempre combinado com outros ativos. Para aplicação tópica, também é combinado com outros ativos, às vezes numa concentração muito mais baixa. E o que tem mais para aplicação tópica é mais cultura de célula, então as pessoas extrapolam os dados referentes à da cultura de célula para o que pode acontecer num creme, vamos dizer assim, na vida real. Agora, a Fabiola fez o seguinte comentário: achei interessante em relação à sinergia o aumento da potencialização do uso do resveratrol em relação ao uso do cálcio e da vitamina D. Há algum trabalho de pesquisa da Evolva sobre este assunto? Porque entendi que ainda há inúmeras pesquisas para serem feitas. Pode ser, então, como eu expliquei, esse é um dado muito, muito interessante, mas como eu expliquei, isso veio dos pesquisadores que eles resolveram fazer uma análise do subgrupo, né? Eles olharam todas as 125 mulheres e olharam, assim, quais são as mulheres que estão, além do Verité, tomando vitamina D e cálcio, né? Então, realmente, concordo que a ideia seria, como isso é uma análise de subgrupo, a ideia é ter realmente um estudo em que essa hipótese é testada, porque é uma indicação, mas não uma conclusão. No momento, não. A gente não tem um estudo acontecendo sobre isso realmente. É mais a parte da saúde da pele que a gente está focando pelo momento. A Cristianete perguntou qual a forma farmacêutica é mais indicada para utilizar o Verity Resveratrol. Olha, Acredito na forma de aplicação. na forma de aplicação, né? Então, olha, tem tantas possibilidades, e eu falo assim que os clientes, em geral, eles são bem criativos nessa área, que a gente tem tantas formas, como eu mostrei, do chocolate, da cápsula, as
effervescent tablets, tem granulado, ready to mix. Nossa, tem tantas formas. Eu acho que a questão mais importante é o que é mais conveniente para o grupo que você vai, vamos dizer assim, o público-alvo, que é o consumidor-alvo, para esse tipo de aplicação. Porque alguns vão falar assim, no estudo do Richoh, a gente usou cápsulas. Porque é simples e não traz outras complicações, né, da farmacokinética que seja e outras complicações. Mas tem clientes que vão falar assim, olha, as mulheres vão preferir alguma coisa que seja mais prático, as gummies, por exemplo, que está crescendo muito também na parte farmacêutica, o uso de gummies. Eu também vi na última CPHI, chocolate. Outra forma de... então, assim, eu acho que vai mais depender de o que o consumidor-alvo, né, quer. A Rosana Gonçalves perguntou qual a indicação de uso para gummies. Os nossos protótipos, nós fizemos a beleza por dentro e menopausa. E aí a gente não só usou o Verité, mas também algumas vitaminas, minerais. Da menopausa tem cálcio e vitamina D. Não é surpresa nenhuma essa combinação, acho que depois do que eu apresentei. E a beleza por dentro tem outras vitaminas, a vitamina C, e eu acho que agora eu não me lembro, mas é uma outra combinação, mas é diferente. A Lorela perguntou se é seguro para pacientes com históricos de AVC hemorrágico. Olha, não tem nenhuma... As únicas indicações, eu acho que no Brasil é o mesmo e na Europa também, no rótulo, né, tem a recomendação, ou que tem o warning, que tem que pôr no rótulo. Esse é mais relacionado a mulheres lactantes, grávidas e menores de 19 anos, eu acho que no Brasil, na Europa é menores de 18 anos. Esses são os únicos cuidados que tem que se pôr no rótulo, né? Eu não acho que tem nada, na verdade, tem estudos, e aí já é uma área um pouquinho diferente, porque o resveratrol é muito estudado na parte de suplementos, na parte de cosméticos, mas também na parte farmacêutica, como um fármaco. E isso é bem um tópico da investigação como um fármaco. E tem algumas revisões, algumas revisões e eu acho que até meta-análises e tudo mais, pondo mais informação a respeito disso. Então, não é um perigo, né? Mas é uma área mais farmacêutica do que suplemento, viu? Porque as doses são muito mais baixas. O Átila está complementando aqui sobre esse assunto, que o alerta em rotulagem definido pela Anvisa para suplementos este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Isso. O Eduardo Horta agora questionou sobre se tem algum estudo sobre queda de cabelo. Essa é uma parte interessante também. Então, vai mais na parte da minha colega, a Alessandra Batelli, eu vejo que ela também está aqui, mas isso é a parte de personal care, né? E nós fizemos alguns estudos, isso é de biópsia, né, de pele, em que nós olhamos diferentes genes relacionados com diferentes aspectos, mas um dos genes é relacionado com a queda de cabelo.
Então, sim, tem ciência atrás para relacionar isso, mas não é um estudo clínico ainda, mas é mais a parte de biópsia de pele. Legal. Rosana Gonçalves perguntou, para a cognição, qual a concentração de uso aprovada? Então, aí aqui tem duas coisas. Aprovada, na verdade, a gente tem que olhar a parte regulatória do Brasil, e eu sei, o Átila está aqui, aí ele vai falar para a gente que, na verdade, o Verité é aprovado para uso em suplementos, mas sem alegação funcional, né? Assim, não tem um health claim, né? O que a gente viu com o estudo do Rishaw é que duas vezes por dia, 75 miligramas, foi essa a dose que promoveu a melhora na cognição, tá? Então, aprovada, na verdade, não. Testada, vamos dizer assim, com evidência, sim, duas vezes por dia, 75 miligramas. A Fabiola comentou o seguinte, o efeito já visto do resveratrol foi detectado com qual concentração no creme? Sendo que o máximo, como foi dito, seja até 10% na formulação farmacêutica, creme. E nas outras formulações também, é de 10% o uso máximo de concentração? Eu acredito que o dossiê de segurança foi feito a respeito do resveratrol, né? Como molécula. Óbvio que no nosso creme, a gente usou 1,5%, né? É um creme em que a gente se baseou também no estudo de biópsia de pele e no momento, mas é seguro até 10% de acordo com o dossiê de segurança que a gente tem, né? As outras formulações, na verdade, eu nunca vi no mercado formulações com 10% de resveratrol. Eu nunca vi isso, mas a segurança é até 10%. Para um creme, é seguro para aplicação tópica. Isso é o que a gente tem como dados. A Amanda perguntou se existe alguma limitação de temperatura para aplicação e se a temperatura interfere na concentração do ativo. Uhum. Ela não deixou muito claro que seria para aplicação cosmética ou suplemento. Eu acredito que seja mais a respeito do ativo, em termos de estabilidade, mas não. Eu vou responder assim, e aí, se não for, por favor, clarifique. Mas temperatura, pH e luz, né? Uma coisa que o resveratrol é sensível à luz. Então, quando a pessoa vai formular com resveratrol, isso seja a cápsula, ou creme, ou o que seja, tem que sempre levar em conta a embalagem, porque o resveratrol é sensível e isso vai, com certeza, influenciar a concentração do ativo. Tá? A temperatura, nós temos testes a respeito de temperatura, como UHT e pasteurização e outros processos também. Então, tempos curtos, temperatura alta e não teve interferência na estabilidade do ativo. Algumas pessoas aqui estão pedindo, né, a ficha técnica, só vou fazer um comentário geral que após esse evento a gente vai fazer um follow-up com vocês, mandar a gravação desse webinar e vamos fazer um acompanhamento aí, dependendo se a área é cosmética ou área de suplementos, nutrição, para passar a documentação e estudos que vocês quiserem para complementar, tá bom? A Maria Inês, ela falou sobre a parte capilar. No caso das alopécias, você se refere para uso tópico ou oral? Complementando a pergunta anterior. Então, esse daí, bom, a ativação do resveratrol no gene, tanto faz, né? Mas o que a gente está, o estudo
da biópsia foi tópico. Então, eu acho que é isso, a pergunta é mais a respeito da aplicação tópica mesmo, mais para personal care, do que como um suplemento. É isso, pessoal. Acredito que, não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Essas foram todas que a gente recebeu até o momento. Obrigada pela interação de todos aí, acho que foi legal ter bastante discussão. Márcia, muito obrigada pelo conteúdo, pela sua disponibilidade e parceria aí da Evolve em estar conosco nesse Dia Internacional da Mulher, falando um pouquinho sobre ciência e esse tema tão importante. Agradeço, pessoal, que todos que estiveram presentes, a nossa audiência foi bem constante aí durante esses 50 minutos. E, Márcia, quiser fazer algum encerramento? Obrigada. Não, muito obrigada, Lívia, e todo o pessoal da Tovani. Acho que é um prazer muito grande participar. Na verdade, esse é o nosso primeiro webinar, que seja o primeiro de muitos, em que a gente tem essa possibilidade de trocar informações e trazer mais ideias com a Tovani, que é um prazer muito grande mesmo. Muito obrigada, um feliz Dia das Mulheres a todas, e Átila, obrigada. Obrigada, pessoal. A gente vai encerrar. Aguardem que, acredito que até o final do dia, no máximo amanhã, a gente vai fazer um follow-up com todos vocês que estiveram aqui conosco, para a gente dar seguimento, quem tiver interesse em saber mais sobre os estudos e todas as questões técnicas. Um ótimo dia para vocês, um bom restinho de Dia Internacional da Mulher. Eu vou passar a palavra agora para a dona Emma. Quer fazer um comentáriozinho aqui para encerrar? Nossa diretora de marketing da Tovani, Part of Barings. Bom, primeiramente, parabéns a todas as mulheres aqui presentes e as que não estiveram presentes, mas eu gostaria de agradecer a assistência de vocês, né, durante o seminário, as perguntas super interessantes. E, Márcia, excelente, viu? Você é uma didata, uma didática muito boa. Acho que você conseguiu explicar um tema tão complexo, né, para que todos pudessem acompanhar. Então, muito agradecida da nossa parte, conte conosco sempre, tá bom? Muito obrigada. Pessoal, bom dia para todos vocês. Muito bom. Bom dia, tchau.